Boa noite, vagalumes. Vocês podem acender as luzinhas dos seus celulares, como foi sugerido da última vez pela Cristina, para a gente perceber as luzinhas dos vagalumes presentes? E eu estou vendo um vagalume piscando, 2, 3, oh, que lindo, 4. Muito bem. Então, é com essa magia das pequenas luzes que intermitentes, né, que vão formando um desenho, uma rede, uma dança, que a gente começa essa segunda conversa de vagalumes. A proposta dessas conversas de vagalume é trazer conversas que nos ajudem, como essas pequenas luzes dos vagalumes, né, a entrar nessa dança. A dança dos vagalumes, quando eles se acendem, é uma dança de acasalamento, né? Então, que a gente possa entrar nessa dança, trazendo nossas ideias, nossas visões do mundo, as coisas que nós estamos vendo, observando, numa conversa, como se fosse uma conversa ao redor do fogo, como se fosse uma conversa em volta da mesa da cozinha, do lado do fogão de lenha, ali tomando um café, né? E tendo essa conversa tranquila, mas uma conversa que permita a gente ir trocando um pouco do nosso sentimento do mundo, para citar Drummond, trazer um pouco do sentimento do mundo, né? E com isso a gente a ideia do vagalume é essa, pequenas luzes, né, que não são, né, eu fiquei sabendo também disso, né, que precisa de 5.000 vagalumes para dar a luz da chama de uma vela. Então, a luz do vagalume é aquela luzinha delicada, né, que é um pouco... Ela é delicada, ela é frágil, mas ela junta, forma esse desenho, essa rede, essa dança, né, que ilumina de forma muito bonita e muito mágica e com uma natureza muito subjetiva, a escuridão, né? A escuridão, por exemplo, de tempos obscuros, como tempos que nós estamos atravessando. Então, a nossa ideia da conversa de vagalume é um pouco essa. E, para essa conversa de hoje, nós convidamos aqui a Sara Carneiro. Você prefere Sara Carneiro ou Sara Carneiro Oliveira? Sara Oliveira Carneiro. Sara Oliveira Carneiro, muito bem. E a Sara, bom, a gente se conhece há algum tempo, né? Eu conheci a Sara muitos anos atrás numa festa de São João, num lugar chamado Valentim. Era o São João do Valentim, que estava sendo promovido pelo Rui, né? Da Via Magia. Isso mesmo, obrigada. E eu fui para esse São João do Valentim e chegou lá, no meio da festa de São João, aparece uma pessoa radiosa, assim, com uma saia linda estampada, dançando lindamente, assim, no meio da festa. Falei, gente, mas que raio de sol essa pessoa! E era esta criatura aqui, a Sara. E, desde então, a gente tem desenvolvido uma amizade, a gente se conhece já há uns anos, né? Somos também colegas de algumas parceiras, digamos assim, de algumas iniciativas. As duas participamos de um grupo de escrita coletivo, né? E a Sara, ela é formada em jornalismo, ela é doutora em ciências sociais, ela é escritora, uma excelente escritora. Ela é professora da UFRB, né, Universidade Federal do Recôncavo Baiano. E a Sara é essa pessoa que eu descrevi como esse raio de sol que chegou na festa, assim, dançando e tudo. E quanto mais eu fui convivendo com Sara, mais eu fui percebendo como ela tem esse fascínio pelo conhecimento, sabe, esse impulso
pelo mergulho, ela gosta da profundidade, ela gosta da reflexão, ela gosta da análise. Por isso, não é à toa que ela foi fazer o doutorado, mestrado, doutorado, nessa linha das ciências sociais, para tentar responder e procurar e aprofundar uma série de perguntas, né, que uma parte disso a gente vai trazer hoje na nossa conversa. Não é isso, Sara? E, então, o assunto que a gente trouxe hoje aqui para conversar, o título da nossa conversa de hoje é Migração, Alteridade e Mestiçagem, zonas que se tocam. Então, é um tema instigante, para dizer o mínimo, né? E que a gente vai conversar com Sara sobre isso. Eu vou começar, inclusive, perguntando para a Sara isso mesmo, sabe? Por que esse tema, desse jeito aqui, vou repetir aqui, migração, alteridade e mestiçagem, zonas que se tocam. Então, por que esse tema? Como é que você chegou nessa formulação, Sara? Obrigada, Mara. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui. Boa noite para quem vai nos assistir mais adiante, através do vídeo que está sendo produzido hoje. Muito obrigada, Maria Prado, querida, amada, pelo acolhimento. Muito obrigada, Mara, pelo convite. Muito obrigada a vocês que vieram assistir a nossa conversa de Vagalume. E eu quero dizer que eu tive o privilégio de ver vagalumes bem recentemente, porque, morando no Brasil profundo, os vagalumes estão, de alguma maneira, preservados. Então, estou aqui muito tomada um pouco por essa imagem dos vagalumes, literalmente. Essa é uma grande notícia. Os vagalumes sobrevivem. Sim. Estão aí iluminando a nossa noite. Sobrevivem. E aí, antes de entrar na resposta à pergunta que você formulou, já que você trouxe o Sentimento do Mundo, de Drummond, eu me sinto autorizada também a trazer Eduardo Galeano. E você falou que a gente deveria se sentir em torno de uma fogueira, e a imagem aqui que Eduardo Galeano traz é uma fogueira, mas também pode ser um vagalume. E está dito assim, é do seu inesquecível Livro dos Abraços, e é O Mundo. Um homem da aldeia de Neguá, no litoral da Colômbia, conseguiu subir aos céus. Quando voltou, contou. Disse que tinha contemplado lá do alto a vida humana e disse que somos um mar de fogueirinhas. O mundo é isso, revelou. Um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas, e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno que nem percebe o vento, e gente de fogo louco, que enche o ar de chispas. Alguns fogos bobos, não alumiam nem queimam, mas outros incendeiam a vida com tamanha vontade que é impossível olhar para eles sem pestanejar. E quem chegar perto, pega fogo. Uau. Lindo! Isso aí, que lindeza! Essa imagem do Galeano que você nos trouxe. Essa imagem é maravilhosa. E aí, você falando do jeito que me conhece, eu já estou me sentindo o próprio fogo, né? Bom, gente, essa temática pensada para hoje, ela me habita há algum tempo. E é bem difícil, talvez, precisar o momento exato em que eu comecei a me sentir inquieta com essa discussão. Eu sou de um processo formativo na universidade em que as questões étnico-raciais não estavam esboçadas no formato, na intensidade que essas questões estão hoje postas na roda. Então, eu não fui uma pessoa que me deparei com questionamentos muito firmes nessa direção. Embora, evidentemente, quando criança, alguma fala, porque seu nariz é grande, vinha à tona, mas aquilo eu não identificava essas expressões como pertencentes a uma etnia ou a uma raça. Eu não tinha, evidentemente, essa elaboração. À medida que eu fui avançando mais para frente, eu comecei, num dado momento, a me identificar como uma mulher negra. Mas eu percebia que, em certos contextos, eu não era legitimada pelas próprias mulheres negras para ser chamada de mulher negra. Então, eu comecei a ver que eu estava um pouco sem lugar,
que é o lugar do pardo e da parda, que é exatamente o mestiço. E eu venho de uma família branca, que é minha família paterna, e minha família negra, que é minha família materna. E, evidentemente, somos essa mistura. E, à medida que eu fui avançando, que eu fui entrando em contato com outras temáticas ligadas ao território étnico, ao território racial, eu fui percebendo que, em alguns momentos, era muito conveniente eu ser identificada como negra, desde que eu fosse um número, que eu, então, fizesse um somatório para identificar. Porque, para o Brasil se afirmar como majoritariamente negro, precisa agrupar pretos e pardos como negros. Do contrário, a gente não consegue fazer essa afirmativa. Então, eu comecei a perceber que eu era identificada como negra se eu não disputasse nada. Mas, se eu quisesse disputar qualquer coisa, eu não era mais negra. E eu fui vendo que essa era uma fala de outras pessoas com traços parecidos com os meus. E eu comecei a ir para um não lugar. E essa sensação de não lugar, eu comecei a identificar como o lugar do mestiço, que é esse lugar, como Michel Serres fala, que a gente está sempre um pouco incluído e um pouco excluído. Esse lugar de inclusão e exclusão, ele está o tempo todo se movendo em nosso corpo, se movendo em nossa construção. Então, o desejo de pensar na perspectiva da mestiçagem foi muito a partir dessa perspectiva de perceber que eu não tinha um lugar, efetivamente. Hoje, eu já tenho pensado isso de uma outra forma, em termos de pertencimento, mas vem muito dessa constatação, de perceber que, em alguns lugares, quando eu me apresentava como negra, isso não ia muito longe. E isso começou a me incomodar de alguma maneira. E aí eu fui ler Kabengele Munanga, fui ler uma série de teóricos e teóricas, até chegar num lugar em que a mestiçagem não recebe esse tratamento que recebeu no Brasil do ponto de vista analítico. No Brasil, a mestiçagem ela é muito observada como um processo que instalou o mito da democracia racial. Acho que esse é o grande problema da questão, né? A mestiçagem, para nós, ela foi colocada, foi uma construção, né, de uma ideologia que se traduz no mito da democracia racial, que é um mito falido. Então, a mestiçagem ficou aí carimbada, né? Exatamente. Então, assim, a gente vive uma experiência no campo da mestiçagem que é dolorosa, porque ela é fruto de um estupro, e isso é um ponto da história que a gente não pode invalidar e neutralizar. E, ao mesmo tempo, a gente tem um desenho geopolítico hoje que reivindica uma releitura do fenômeno. E por que uma releitura do fenômeno? Porque nós somos um mundo em permanente deslocamento. As culturas estão em permanente contato. E a mestiçagem, como o próprio Kabengele Munanga nos fala, é inevitável. Então, a pergunta que eu faço hoje é: quais possíveis leituras sobre a mestiçagem nós podemos desenvolver? E em que medida a mestiçagem é um grande portal para o exercício da alteridade? Por quê? Porque a mestiçagem é esse lugar do encontro, não do encontro pacífico, harmonioso e tal. Mas eu, por exemplo, sou fruto de duas referências extremamente diferentes e que, em alguma medida, foi isso que foi me habilitando a abraçar a mistura como um ponto de partida. Talvez um lugar também de desconforto. Sim. Não só um lugar de encontro, mas um lugar de desconforto, um lugar também, talvez, de não pertencimento. Né? Agora, você tocou numa coisa interessante aí, que é o chamado para o constante movimento. Mas nós temos, acho que nós temos socialmente, assim, não sei se, mas posso falar que é socialmente, mas um desejo de fixidez, né? Um desejo de pertencimentos que nos deixem seguros. Então, nós somos, eu acho que nós somos fruto de um não fruto, nós temos um pensamento que busca fixar. Mas não é isso que nós vivemos um movimento constante. Então, isso é uma contradição danada, né? Sim, é uma contradição danada. E, sobre isso, é preciso que a gente observe a própria trajetória civilizatória.
o nosso pensamento ele é muito influenciado pela metafísica. E a metafísica é a ontologia do ser, aquilo que enraiza, aquilo que sustenta, que dá base, que dá ancoragem. A gente avançou filosoficamente, porque a gente já conheceu a dialética, a gente já conheceu uma série de outras referências. E, ao mesmo tempo, esse desejo nostálgico de fixidez nos acompanha. E, nesse sentido, Bauman veio com uma série de reflexões para dizer, olha, é tudo móvel mesmo, viu? E é aí que eu acho que ganha proeminência a figura do migrante. Porque o migrante é esse ser em permanente deslocamento. Ainda que ele se fixe por 30 anos na cultura do outro, e a cultura do outro nesse sentido de não ser a sua cultura de origem, esse lugar do de fora vai acompanhá-lo a vida inteira. Esse desenraizamento vai acompanhá-lo a vida inteira. Tem depoimentos de imigrantes que ficam 30, 40 anos fora e que nunca resolveram isso. Então, é como se o migrante tivesse obrigado a lidar com essa sensação de despertencimento, de desenraizamento, permanentemente. E, nesse sentido, ele pode ser um sujeito muito potente para a gente rever questões de identidade, porque esse desejo de pertencermos a algo, esse desejo de fixidez, tem essa ligação, né, analítica que eu falei aí na própria história do pensamento. E a gente vem de um período histórico em que os processos identitários mexeram muito com isso. E aí também a gente foi para um outro movimento hoje, que é como as pessoas começaram a se encerrar em certas identificações e os diálogos foram se perdendo também no caminho. Talvez a gente possa dizer que esse encerrar-se em certas identidades fixas, digamos assim, e que, por isso, dificulta, ou às vezes até impede diálogos, isso é um movimento que, de certa maneira, é uma coisa, tem uma contradição aí também, que é assim, a necessidade de uma afirmação por uma questão de reivindicação política, por uma questão de se colocar em busca de uma afirmação mesmo de espaço, né, de disputa de poder e de espaço político. E depois você tem essa questão de encerrar-se em alguns tipos de identidade que te deixa impedindo uma fluidez, um diálogo. Me lembrei de uma frase do Walter Mignolo que diz que na contemporaneidade não há lugares seguros, nem religiosos, nem raciais, nem de gênero, né? Não há lugares seguros. Então, essa procura por um lugar seguro, né, é uma procura ilusória. É ilusória, e tem muitos teóricos hoje que vão rediscutir muito esse lugar, né, da fixidez, como Stuart Hall, por exemplo, que a gente está o tempo todo no processo de construção momentânea da vida. E aí me lembra muito que Viviane Mosé tem discutido sobre o que é o sujeito contemporâneo. E eu chamo Viviane Mosé e Bruno Latour um pouco como contexto dessa conversa, porque, no fim das contas, o que essa conversa deseja é habilitar novamente a mestiçagem como um caminho do meio para reaproximações, diálogos, exercícios de alteridade. E esse desejo parte de uma constatação que a gente vive hoje um momento de releitura do mundo. São muitas as possíveis análises, vindas, inclusive, de outras cosmologias, cosmologia africana, cosmologia indígena, que são extremamente fascinantes. E elas estão muito ancoradas na maneira como a gente deve caminhar em relação à natureza. E pouco a gente tem falado sobre a nossa relação com o outro. Embora a gente tenha, na cosmologia africana, a referência iorubá, por exemplo, do Ubuntu, eu sou porque nós somos, e é de uma beleza sem fim, se a gente for observar, os grandes debates hoje que voltam-se a rediscutir a nossa passagem pelo planeta, está tudo muito centrado na forma como a gente se relaciona com a natureza.
e muito pouco voltado à forma como nós nos relacionamos entre nós, como humanos se relacionam com outros humanos. Sempre lembrando que os humanos estão carregados de cargas afetivas, neuróticas, identitárias. Somos um misto de muitas coisas, e como é que essa relação ela vem sendo produzida. E aí a gente vive hoje nesse momento em que tem uma convocação para que a gente se afirme como sujeitos que partilham um espaço comum, que é a Terra. Só que essa Terra é fragmentada por nações, idiomas, etnias, sabores, gostos, percepções políticas. E como a gente vai conseguir realmente avançar para uma sensação de sentimento de comunhão? Seria, então, um exercício aprofundado da alteridade que poderia nos dar isso. E esse exercício aprofundado da alteridade me parece ser o exercício que o migrante está o tempo inteiro nos chamando a desenvolver. Em alguns momentos, eu diria que talvez o que o migrante mais quer é se despir dessas cascas todas que a civilização nos deu, a cultura, o idioma. Então, imagine o que uma pessoa atravessando de alguns países da África para a Europa, quantas negociações essas pessoas precisam fazer, quantos idiomas precisa falar. Tem muitos relatos, por exemplo, de mulheres que precisam se passar como árabes para que não sejam estupradas. Então, ela precisa negociar com a identidade que não é dela. Então, ela precisa ser mestiça o tempo todo, ela precisa estar se misturando o tempo todo para poder chegar onde ela quer chegar. E aí, só rapidinho antes de... Exato porque eu falei de Viviane Mosé e Bruno Latour, e não disse porque eu tinha chamado os dois. Então, só para não deixar assim, escapar, Viviane Mosé nos fala que nós hoje vivemos uma agonia. Por quê? Porque nós nem somos o sujeito medieval, que se alimenta da tradição e encontra na tradição uma orientação. E aqui eu me lembro muito de Mamadou, que foi diretor desta instituição, da Aliança Francesa, que, uma vez, eu assistindo a uma das tantas conversas pelo Zoom, do começo da pandemia, ele disse assim: nós estamos num daqueles momentos que as coordenadas vacilam. Eu nunca esqueci isso. E quando as coordenadas vacilam, o que é que sobra? A gente se orienta pelo quê? Então, o sujeito medieval ele se orientava pela tradição. O sujeito do século XX, ele se orientava, então, o sujeito medieval se orientava pelo passado. O passado tinha produzido resultados que apaziguavam o desejo e a tentativa dele de escolha, que era mínima, efetivamente, naquele período, que os apelos estavam longe de ser esses que nós temos hoje. No século XX, o sujeito se orienta pelo futuro. Por quê? Porque é um período de muitas inovações, é um período de muitas promessas de felicidade. A ciência ganhava robustez, as ciências humanas avançavam no campo da psicanálise, no campo da sociologia. As engenharias davam resultados avassaladores. Então, a gente tinha uma relação muito otimista com o futuro. Então, esse sujeito do século XX não se relacionava com o passado, mas sim com o futuro. E nós, segundo ela, nem nos orientamos pelo passado, porque o passado tem dado prova que já não tem mais valor, a gente já reinventou bastante a vida, e o futuro não é algo que a gente tenha como seguro, sobretudo após a pandemia, em que a gente tem uma real sensação de que a vida está por um triz, que é aquela ideia da sociedade do risco, que o Ulrich Beck traz, que ele já trazia até muito antes da pandemia. Então, ela diz, a gente se orienta pelo presente. Somos aquele sujeito, hoje histórico, que a única coisa que temos é o presente. E nós não estamos habilitados e habilitadas para isso. E aí ela vai mais além. Ela disse, bom, se a gente é esse sujeito que lida e se orienta pelo presente, só há uma saída, reinventar. E aí vem Cecília Meirelles, né? A vida só é possível reinventada. E nessa reinvenção, por que não habilitar a mestiçagem como o percurso possível do encontro, da mistura, da conversa, do diálogo, e, para chamar Gil para a roda, o lugar da boa vontade. Que lindo, chamando Cecília Meirelles e Gil para a nossa roda, né? Mas porque quando você falou que então, estamos vivendo
nos resta viver o momento presente, não sabemos, não conseguimos viver esse momento presente, nós nos angustiamos com isso, a gente fica o tempo todo nessa angústia. Eu fiquei pensando também que isso, de novo, tem a ver com essa eu penso assim, que tem a ver com a nossa condição civilizatória, assim, nosso pensamento de não fluir. Nós temos uma coisa muito forte com a fixidez e com a não fluidez, porque tem sociedades que vivem muito o tempo todo o momento presente, inclusive não conjugam o verbo de futuro, porque não existe, sabe? Mas que reinventam o passado o tempo todo no presente, mas vivem isso com muita tranquilidade, porque a cada dia é a vida se renovando, a cada dia é um dia de viver. E nós não conseguimos fazer isso, porque eu acho que nós somos sociedades da fixidez e não da fluidez. E eu acho que isso é que atrapalha demais, sabe? Isso, na sua fala aí, me chamou a atenção. E depois, quando você falou da questão do migrante como da situação de migração enorme que tem no mundo hoje, por várias razões, né? Eu me lembrei de uma matéria que eu vi esses dias, um material que eu vi esses dias na internet sobre mulheres brasileiras, 49, eu acho, 49 brasileiras em Portugal, que se juntaram e escreveram um livro de poesia chamado Volta para a Tua Terra. Vivendo a situação de serem brasileiras lá na Europa, né, em Portugal. No final, elas dizem o seguinte, nem pode ser devolve o nosso ouro e nem volta para a tua terra. Aí tem que ser outra coisa. Aí fala assim, precisamos colocar as perguntas certas, abrir espaços para compreensões mútuas, sabendo que os descendentes de colonizadores não são os colonizadores. O entendimento deve ser feito com poesia, porque de ódio o mundo já está cheio. Então, elas fizeram essa coletânea de poesia, sabe, chamada Volta para Tua Casa. Eu concordo que a gente deve ir pelo caminho da poesia, porque de ódio o mundo já está cheio, né? E eu acho que uma das questões também que me movem a pensar sobre a mestiçagem e tentar, e aí sempre com esse cuidado de absorver a dramaticidade do conceito, absorver o que significa esse conceito no Brasil, ao mesmo tempo que olhar para tudo isso, é tentar identificar como é que a mestiçagem pode nos permitir fazer outras perguntas, que faz conexão com isso que você acabou de ler. A gente precisa fazer as perguntas certas. E, nesse sentido, eu acho que a gente precisa se dar conta que, numa caminhada que é uma caminhada que a gente não sabe onde ela vai parar, e que, né, só para se ter um número, em 2016, eram 65,6 milhões de pessoas deslocadas forçosamente no mundo inteiro. Então, hoje, vendo, por exemplo, o que está acontecendo na Ucrânia, as pessoas estão tendo que sair da Ucrânia não porque elas querem, né? Então, a migração não necessariamente é fruto de um desejo, até porque o projeto da migração é um projeto muito caro, tanto financeiramente como emocionalmente. É um mundo que essa pessoa deixa para trás. E a migração, ela fratura o sujeito permanentemente. Ele passa a ser o sujeito da dupla ausência, porque ele não é mais o sujeito daquele lugar que ele deixou, nem consegue ser o sujeito integrado por completo naquela sociedade para onde ele vai. E se ele, na sociedade para onde ele vai, ele consegue se aproximar, por exemplo, um tunisiano que se casa com uma francesa na França, ele provavelmente vai ter mais proximidade com a cultura francesa do que aquele que não conseguiu, de alguma forma, fazer um movimento parecido. Então, migrantes que se encerram na sua própria cultura de origem no outro país, eles sofrem bastante também, porque eles não conseguem sair. E aí tem fenômenos que estudam a guetização, né, são os guetos. E quanto mais a gente vai para essa reificação, menos a gente consegue o espaço do diálogo. Então, a mestiçagem, ela pode ser esse lugar de abertura, esse lugar de proximidade. Agora, Sara, para nós aqui, para a nossa situação hoje no Brasil, por exemplo, falar até na palavra mestiçagem
acende várias luzes, assim, porque nós temos essa carga da mestiçagem utilizada ideologicamente para essa inverdade, para esse mito da democracia racial, que destruí-lo não tem sido tarefa fácil. Desmanchar esse mito não tem sido tarefa fácil, né? Até que o Brasil finalmente se reconhece como um país racista e com dívidas históricas e tal, né? Isso foi uma luta muito grande para se chegar a isso. E aí ficou assim, esse espaço da mestiçagem ficou meio que um espaço proibido, né? Um espaço proibido de se tocar nele, né? E há fenômenos muito interessantes acontecendo no Brasil em vários sentidos. Por exemplo, existe hoje uma discussão sobre os afro-indígenas, né? Dos afro-indígenas, né? Pessoas que se identificam com que estão estão confortáveis em falar de suas identidades múltiplas, né? E que tem a ver, por exemplo, nesses casos pode ter a ver com identidade étnica, identidade racial, mas também a gente tem hoje toda essa cultura do desmonte das identidades binárias de gênero, que também tem trazido uma tentativa de colocar fluidez nisso daí, mas que também imediatamente ela é cooptada porque vira uma coisa de novo fixa, né? Então pega um termo igual queer, por exemplo, e bota ele congela ele, né? Então esse movimento o tempo todo de impedir essa fluidez e esse espaço de diálogo verdadeiro, em que o diálogo de fato né? O lugar da transição, o lugar do trânsito aí, que na minha imagem é sempre eu sempre penso nessa imagem do jardim selvagem, onde tudo pode crescer e conviver sem estar organizadinho, mas que tudo cresce e convive ali, as plantas tudo junto. Então, é um lindo jardim selvagem, porque, se ele for domesticado, ele já perdeu a beleza dele, certas plantas não vão poder crescer mais. Mas eu acho que a gente encontrar esse espaço, que é o espaço do diálogo verdadeiro, não é nada fácil. Então, eu penso que talvez esse território da mestiçagem, trazer essa discussão da mestiçagem, eu acho que ela é uma discussão necessária, ela é também uma discussão, ela pode ser muito poderosa no sentido de mover essa ideia de que pode existir um terceiro lugar, pode existir uma terceira margem, pode ter um terceiro espaço, né? Outros espaços de diálogo possível, né? Em que desde que esses espaços sejam verdadeiros. O que significa isso, né? Não desconsiderar que são jogos de poder, não desconsiderar que tudo é hierarquizado, né? Então, quebrar essa hierarquização, né? E abrir um terceiro espaço em que as coisas possam se dar de outro jeito, um diálogo que supere essas hierarquizações, é um desafio muito, muito, muito grande. Ele entra em vários campos. Ele entra no campo da subjetividade, mas também no campo do embate político, né? E no campo do espaço para viver. Eu não sei se me embolei um pouco aqui, mas eu fiquei pensando nisso que você trouxe, assim, o espaço da mestiçagem como um possível espaço de diálogo, de comunhão, né? de criar comunidade, né? E isso não é uma coisa tão, digamos assim, tão pacífica nem tão simples, né? Não é tão pacífica, não é tão simples, mas é incontornável. No mundo em conexão, nesse mundo em movimento, em permanente deslocamento, e aí, repito, deslocamentos forçados, porque, claro, tem as pessoas que querem se deslocar, mas tem um número altíssimo de pessoas que hoje se deslocam em virtude do aquecimento global, em virtude de desastres causados pelos mais diferentes motivos, guerras, a quantidade de pessoas, por exemplo, que a Polônia teve hoje de abrigar, né, vindas da Ucrânia, é altíssimo. A gente está acompanhando, né, Luciano e eu, uma narrativa, mais Luciano do que eu, de uma família que está abrigada numa casa na França. E eles estão tendo que questionar a interculturalidade permanentemente. É uma família, uma mãe com 2 filhas que não falam inglês, nem falam francês, só falam russo.
estão tendo que botar essas culturas para conversarem. E essas pessoas não estavam, seguramente, pensando que um dia elas iam precisar viver numa casa na França e comer croissant, né? E lidar com os desafios da França, que também tem uma relação muito ambivalente com a figura do migrante, né? Então, hoje, o migrante, o próprio Bauman fala isso, o que os refugiados nos dizem é que nós podemos perder o que a gente tem a qualquer momento. Eu já conversei com refugiados em São Paulo, por exemplo, que tinham 3 formações universitárias e tiveram que vir embora por conta de guerras entre famílias. Então, a mestiçagem não é um lugar pacífico, não é um lugar totalmente apaziguado, mas ele é incontornável. Me parece que a gente insistir na dor do fenômeno é a gente não dar o passo seguinte. Esse passo seguinte não significa esvaziar os registros históricos. E ao mesmo tempo, a gente olhar para a contemporaneidade. Dentro disso, que Viviane Mosé fala, da reinvenção, da reabilitação de conceitos que a gente tem na mão, e ainda sobre, né, a forma como a mestiçagem foi estudada no Brasil, ela foi sempre estudada sob a ótica do branqueamento. Então, e aí a pergunta que eu faço é: possível abordá-la de outra forma? Seria urgente abordá-la a partir de outro lugar, que não o da ideologia do branqueamento. E se a gente pode abordá-la a partir de outro lugar, que não da ideologia do branqueamento, a partir de quais pontos de partida nós podemos analisar a mestiçagem? Infelizmente, esse ponto de partida ainda não é o da equidade entre negros e brancos, porque essa equidade ela não está posta. Ela vem sendo buscada, e há registros, por exemplo, do IPEA, que, né, para que negros e negras tivessem uma vida parecida com a vida de brancos, 50 anos teriam que parar de passar na vida dos brancos. Então, imagine o que é a gente deixar a vida corrigir por conta do tempo. Por isso que temos que ter cotas das mais diferentes formas, políticas afirmativas dos mais diferentes estilos. Então, um ponto de partida, né, não é esse, né, inclusive tem dados, né, que o desemprego é muito mais alto entre pretos e pardos do que entre brancos, por exemplo. Então, esse desequilíbrio ele existe. O racismo é uma ferida aberta, é uma doença social avassaladora que maltrata sem parar. Inegável. Inegável. Então, a gente não pode falar de mestiçagem como se isso não existisse. O racismo, o serviço que a mestiçagem ofereceu, a ideologia do branqueamento, tudo isso é indiscutível. E o que a gente precisa é encontrar outros caminhos possíveis de reflexão, porque a gente caminhou para outros lugares. A gente caminhou para, por exemplo, a mestiçagem entre africanos e indígenas. Então, a mestiçagem não é somente fruto da assimetria entre brancos e negros. A mestiçagem é um desdobramento intercultural. E você pode ter isso, como temos aqui, afirmações do campo negro e indígena. Então, o ponto de partida, né, que eu acho importante a gente ter para revisitar o fenômeno, sempre compreendendo tudo isso que eu trouxe aqui, de doloroso e de constrangedor, é exatamente o não lugar do pardo. Porque a mestiçagem ela não foi estudada a partir desse sujeito. A mestiçagem foi estudada a partir da ideologia do branqueamento. Como uma ferramenta, né? Como uma ideologia de direcionamento. Isso, então, assim, famílias mestiças que criaram seus filhos fazendo-os entenderem como brancos, sem serem. Então, os usos da mestiçagem foram muito ruins. Isso é indiscutível. E, ao mesmo tempo, essa mestiçagem foi muito pouco estudada a partir do sujeito que é fruto dela. Qual é o trânsito dela no mundo? Qual é o trânsito dela nos contextos? De quais espaços ela pertence? Como é que essa identidade é construída nos contextos micros e nos contextos macros? Há pessoas, por exemplo, que são entendidas como brancas no Brasil e que, quando chegam na Europa, são negras. Né? Então, é tudo extremamente relacional. E aí a mestiçagem ela vem sendo abordada ou numa perspectiva de um prejuízo, porque afetaria a dita superioridade branca, ou numa perspectiva vantajosa, porque tem uma dimensão humana e democrática, segundo Kabengele Munanga.
Então, ela é estudada de um jeito ou ela é estudada de um outro. Então, notem que os referenciais para a abordagem da mestiçagem, fenômeno que o próprio professor Kabengele Munanga nos diz ser inevitável, reconhecendo, inclusive, como um fenômeno de caráter universal, né? A mestiçagem é um fenômeno que está no mundo. Então, os referenciais são o branco ou o negro. Então, a gente parte de um binarismo. E não do fruto em si da mestiçagem, e que é a mestiça e o mestiço. E aí vem a nossa amiga lá, que pode falar dela. Você não quer falar dela? Não fale. Na hora que você falou aí, eu falei, não, nós temos que trazer essa nossa amiga para a conversa, porque ela é demais. A Glória Anzaldúa. Isso. Ela escreve sobre exatamente a zona de fronteira México-Estados Unidos, e ela escreve sobre a consciência mestiça, né? E essa figura da nova mestiça. Ela é uma feminista e que escreve sobre a figura da nova mestiça e do lugar da mestiçagem, da pessoa mestiça e dessa consciência mestiça, né? Então, é muito interessante, porque ela fala dessa constante tensão, né, entre essa reivindicação política que às vezes é identitária, que às vezes é mais restrita, né? E a necessidade de quebrar o tempo todo esses limites e construir uma outra coisa. Essa outra coisa não está dada e não é para ser dada, porque ela é para ir sendo feita. Eu entendi assim o pensamento dela, que me instigou muito, porque ela fala que esse lugar da nova mestiça, que ela está falando sempre no feminino, né? Esse lugar da nova mestiça, ele é um lugar da não aceitação dos binarismos, da não aceitação dos lugares fixos, binários, já dados, né? Ele é um lugar de invenção de outras possibilidades, né? De outras possibilidades. E ela fala, mesmo quando a gente politicamente usa um lugar de identidade fixa para uma reivindicação política, temos que ter consciência de que essa generalidade, ela está ocultando, homogeneizando as nossas diferenças. E aí entra a discussão da diferença, né? Exatamente, que eu acho que é uma discussão que é incessante. A diferença é uma categoria que entra na roda analítica faz bem pouco tempo, porque se a gente vem de uma orientação que é da fixidez, do pertencimento, da unidade, a gente tem muitas poucas orientações no campo da ambivalência, no campo da, enfim, né, do trans. A nossa orientação é uma orientação ocidentalizada, então é uma orientação da unidade e não da diversidade. Então, a diferença ela emerge há muito pouco tempo na perspectiva analítica. E a diferença ela já foi manuseada das mais diferentes formas. Ela já foi, né, manuseada para produzir discriminação, ela já foi manuseada para instalar ideias de hierarquias. E talvez o primeiro aceno mais saudável de relação com a diferença seja exatamente os movimentos identitários. É a primeira grande movimentação que faz da diferença não um lugar para exploração, não um lugar para deterioração, mas sim um lugar de afirmação sociopolítica. E isso é muito potente. E o que a gente talvez precise decodificar agora é também para onde isso foi nos levando, porque isso também foi nos levando para uma sensação de fragmentação. Porque eu já estive em espaços que éramos, sei lá, 20 pessoas e a gente estava mais olhando o que nos separava do que o que nos unia. E esse é um outro drama dessa sociedade que a gente, por exemplo, precisa olhar, porque nesse momento a gente precisa derrotar um monstro que está na presidência do Brasil, infelizmente, e a gente está precisando colocar, como diz Habermas, as nossas contradições em suspensão. Então, como é que a gente caminha hoje, abraçando a diferença e caminhando em direção a um lugar comum de paz, de harmonia, de reintegração? Enfim, não é um caminho nada simples, e que eu acho que Glória Anzaldúa, Isso mesmo. ela nos dá algumas chaves, né? Sobretudo porque ela fala que a mestiçagem é uma abertura para outras formas de conhecimento e para uma outra perspectiva de humanidade.
E ela fala que o lugar da consciência mestiça é um lugar de um processo tradutório constante. E eu fiquei pensando nisso, né, que a tradução, se a gente pegar a tradução do ponto de vista literário, a tradução, no limite, ela é impossível, né? Ela é, como tal, impossível. Então, ela tem sempre uma impossibilidade. Então, como é possível construir um espaço um tradutório constante, que é um espaço de trânsito, que é um espaço trans, né, entre, né, ele fica no interstício. Então, como que é construir um espaço tradutório, viver um espaço constantemente tradutório, em que as questões em que você não caia nas armadilhas dos binarismos e das coisas fixas, mas viver essa fluidez de uma tradução em que cada um pode perseverar no que é sem se trair, porque a tradução é uma traição. Né? Então, como viver isso que ela chama, que eu achei muito potente. Ela é muito corajosa, essa mulher. Eu achei essa Glória Anzaldúa, achei ela muito, muito corajosa, porque ela coloca assim, umas provocações muito grandes. Quando ela diz, por exemplo, como ela está falando da figura da chicana, né? Que essa figura subalternizada e totalmente estigmatizada, né? E falando então que ela fala, mas essa zona de fronteira, essa zona de interstício, ela é sempre uma ferida aberta. Não dá para esquecer isso. Mas o exercício da consciência mestiça é um exercício que te permite estar num lugar que é esse entre-lugar e que provoca a desconstrução desses espaços fixos. Por exemplo, ela diz que ela não se alia a um movimento, né, um movimento de mexicanos nos Estados Unidos, que é o movimento de retomada de um passado histórico mítico, né? Então, a retomada do mito, da origem do mito do passado, do território. Né? E ela disse, eu não quero estar presa nesse mito, porque esse mito não me pertence. Ele me fez sofrer, ele é patriarcal, ele não me convém. Então, eu não quero estar nem presa nessa identidade que busca, digamos assim, é uma luta que busca uma reivindicação forte, mas que ela diz, não me identifico. Então, a consciência, quando ela fala da consciência mestiça, ela fala que vai rompendo essas propostas que são todas armadilhas de fixidez, como o nacionalismo, como um mito de origem, né, como um lugar de gênero absolutamente já determinado, pré-determinado, né, como um lugar de raça ou de etnia. Eu aqui vim cheia de anotações, né, e acabei conseguindo recuperar uma aqui que faz uma síntese bem forte disso que você traz agora, que é exatamente esse conceito da nova mestiça, que ela está reivindicando uma consciência mestiça, né? E ela muito nessa perspectiva de alguém que vive nessa zona, né, entre México e Estados Unidos, que é por si só uma zona produtora de muitas tensões e muitas reflexões. E aí ela diz assim, a nova mestiça é quem busca reinterpretar a história universalizante, contrapondo-a através de uma nova consciência que recusa tanto o identitarismo essencialista quanto o hibridismo hegemônico. Então, é onde encontrar esse espaço existencial. Esse caminho do meio, esse interstício, essa terceira margem do rio, né? Essa coisa que tem que ser construída o tempo todo e que não está dada. Né? Não. E que não está nem olhando para o passado, nem projetada no futuro, né? Essa fluidez de conseguir viver essa construção permanente. Isso é muito difícil. É igual, falei viver a construção permanente, eu lembrei do Raul, né? Metamorfose ambulante. Vem na minha cabeça o Raul. Mas olha, mesmo. Viva Raul! Viva Raul! Raul visionário, menina. Visionário total.
Mas, Sara, então eu acho que você está, assim, a gente caminhando para ir abrindo para as pessoas conversarem também e tal. Eu estou entendendo que você está propondo, você falou isso aí, e eu queria reafirmar, né? A, você você está propondo que haja, né, propondo uma reflexão sobre o espaço da mestiçagem como um possível lugar de diálogo e de produção de outros conhecimentos, produção de outros saberes a partir do próprio lugar, a partir do próprio referencial, né? Isso, a partir do próprio lugar, do próprio referencial e do próprio produto da mestiçagem. Que é a Da pessoa mestiçagem, mestiça. que é a pessoa mestiça. Né? E se essa pessoa não se instala a partir do binarismo, o que é que ela produz em termos de reflexão? O que ela produz em termos de provocação de caminhos possíveis né, dentro do inter? É um pouco uma discussão que vai nessa direção. Até porque, hoje, já... Assim, e aí a gente traz a migração como esse grande portal para a mestiçagem, porque, né, evidentemente, a migração ela instala, por si só, o desafio da interculturalidade. Há hoje quem está mergulhada na discussão né, da migração, que a alteridade já nem seria o conceito mais apropriado, mas talvez o conceito mais apropriado fosse hospitalidade. Olha, que interessante. A gente precisa resgatar o senso de hospitalidade, porque a hospitalidade ela vai para uma perspectiva de acolhimento. E hoje, muitas culturas estão sendo chamadas a ocuparem esse lugar, por conta de tudo que a gente falou há pouco, dos forçosos deslocamentos. Hoje, em Feira de Santana, tem uma quantidade de índios Wará imensa. Lauro de Freitas acabou de criar o primeiro centro de referência e atendimento ao imigrante. Então, essa questão também é uma questão no Brasil. E, embora nós, brasileiros e brasileiras, sejamos conhecidos e conhecidas lá fora como hospitaleiros e hospitaleiras, as coisas costumam mudar um pouco quando... Isso é quase igual ao mito da democracia racial. É um mito também. Exatamente. E aí, enfim, hoje a gente tem discutido que talvez a gente precise dar o passo da hospitalidade, resgatar esse senso, esse sentido. Então, assim como Viviane Mosé fala, né, que a gente tem um presente, o candomblé tem entendido esse momento da pandemia, da pós-pandemia, como hora aberta. A hora aberta é aquela hora onde tudo pode acontecer. Então, para nós que estamos do lado utópico da vida, talvez seja a hora da gente reabilitar conceitos saudáveis. E talvez, né, sem dúvida, seguramente, um conceito é a hospitalidade. E me parece que a mestiçagem está começando a aparecer como o caminho do trânsito, da convivência. A mestiçagem é, no mínimo, a convivência entre dois. No mínimo. Ou entre mais, né? Ou entre mais. Então, a necessidade, o princípio da ambivalência, o princípio da convivência, o princípio da negociação já está instalado. E isso precisa ser absorvido, propagado, investigado, refletido, porque a resposta não está pronta. É só uma tentativa de olhar para isso. Essa tentativa é muito potente. É muito potente olhar para a mestiçagem a partir dela mesma, de seu produto, a pessoa mestiça, e não a partir dos outros referenciais, ou seja, sem essa manipulação, né? Uhum. E nesse momento em que o mundo todo é chamado a se rever por essa questão tão grande da migração, um fenômeno que sempre existiu, mas que hoje está absurdo, né? E, como você diz, para além até da alteridade, que é o que estava aqui no título da sua fala, né? Para além até da questão da alteridade em si, né? Avançando para a questão você falou da hospitalidade que envolve acolhimento. E isso, quando você diz culturas estão sendo chamadas a ocupar esse espaço, o espaço da hospitalidade, o espaço do acolhimento, né, do outro. Então, esse espaço é um espaço tradutório. Ele é um espaço o tempo todo do exercício da tradução. Ele pode ser esse jardim selvagem, né, em que as plantas crescem juntas ali. Axé. Axé. E aí, assim, e a gente aqui falando de alteridade, né? E aí, só para não perder também o que é o conceito do outro, né? Que é um conceito também, assim como a diferença
uma categoria analítica que, né, vem... Hoje, né, enfim, já ganhou muito mais espaço do que no passado. São muitas as possibilidades de conceitualizar o outro. Mas, como a gente está aqui num território bem inventivo, eu trouxe um conceito bem assim, heterodoxo, vamos dizer assim, porque é de um professor da Unilab, chamado Basilelli, que tem discussões fantásticas, e ele tem uma coisa chamada filosofia da bisoidade, que eu nem sei exatamente o que é. Vamos lá. Mas, para ele, o outro, na perspectiva da filosofia da bisoidade, é visto como o real, totalidade, processual, multiforme e plural. Ixi. Repete. Real, tracinho, totalidade, tracinho, processual, multiforme e plural, formada pela comunidade sagrado ancestral, comunidade natureza universo e comunidade de banto ou comunidade de seres humanos. É muita coisa para a gente pegar de uma vez, né? Aqui é só para deixar assim, essa bagunça deixar essa na cabeça, coisa aí para quebrar, outro, né? Que quando a gente está diante do outro, a gente está diante da vastidão, né? É porque isso aí, na hora, abre o cosmos, assim, abre o universo. Eu pensei logo na coisa... Pensei assim, é uma coisa cósmica. É grande, né? É uma vastidão. A palavra que você trouxe é linda. Bom, falando em abrir para o outro e a vastidão, vamos ver se alguém quer conversar aqui também, falar alguma coisa. Tem um microfone aberto ali. Continuar essa conversa aqui com a Sara. Sara Oliveira Carneiro, nossa convidada, essa pessoa instigante, reflexiva, corajosa, que vem trazendo umas coisas muito interessantes para a gente pensar. O microfone fica ali. A gente pede para falar no microfone porque está sendo gravado, viu? Boa noite para quem está aqui. Um prazer. Não está ligado, não? Me aproximar mais. Boa noite para quem está aqui. Boa noite para essas mulheres maravilhosas. Eu vim para cá com a pergunta pronta, sabe, Sara? Que foi a que me veio, me mexeu muito, sabe? Quando eu li o título, a pergunta era... Eu não sei localizar no tempo, vocês sabem, quando surgiu o conceito de cidade-nação. De Estado-nação, sei lá, não sei bem como é o termo exato. Mas, assim, ele está desintegrado agora com a globalização e com o fenômeno das migrações. E a pandemia deixou isso muitíssimo claro, que o problema do outro é problema nosso também. E que não adianta você vacinar todo mundo sei lá, na Alemanha, se a África está lá sem ninguém vacinado, entende? E eu me lembrei de Mujica, que falava isso, da oportunidade que a gente perdeu de ter essa compreensão com a pandemia, entende? Então, é muito, muito forte para mim isso. Então, essa foi a pergunta que eu vim para fazer. Mas vocês me trouxeram outras coisas aqui, que me tocaram mais ainda, me inquietam mais ainda, mas, na verdade, eu saio daqui mais apaziguada, sabe? Porque eu sou mestiça também. Eu sou aquela que me considero mestiça, que eu preciso brigar na universidade para me colocar como mestiça, porque entende-se que eu estou me colocando como mestiça porque eu estou negando a supremacia do branco sobre o negro, sabe? Aquela coisa que vocês falaram da democracia, falsa democracia racial. E eu tenho um problema diferente do seu, Sara, que é o seguinte: eu tenho mais traços brancos do que traços negros, entende? Então, eu sou mais aceita como branca, embora eu não me sinta a branca. E eu, inclusive, vivi a experiência de ir para os Estados Unidos e compararem a minha pele com a deles, para minha surpresa, e dizerem que a minha era negativa, a deles era positiva, entendeu? Então, assim, quando eu era adolescente, certo? Isso foi surpreendente para mim. Fiquei assim, tudo bem. Mas eu nunca me senti americano, parêntese, certo? Nunca me senti americana como no Bacurau, viu, Mara? Então, assim... Por que me apaziguou? Porque você é feirense. Somos. Então, assim, por que isso me trouxe uma paz?
porque, primeiro, reafirma uma coisa que eu já tinha conversado com você. Eu já tinha conversado que me sentia mexice e você também, mas nós nunca discutimos essa questão, entende? Não sabia da profundidade de análise que você tinha em relação a isso. Adorei saber disso agora. E o que eu mais me lembrei aqui foi do budismo, sabe? Vocês falaram de vários conceitos que estão no budismo. Um é a impermanência, de cara. O outro é a questão de que você precisa viver o aqui e agora, certo? A outra coisa é que nós somos seres de corpo, de alma, de energia, né? A questão da integração. O que foi mais? Eu anotei aqui, porque eu fiz 4 páginas de anotação, e eu, na hora que vocês chamaram para a pergunta, eu não quis sair revisando para pegar esses conceitos todos, mas eu vi vários pontos que eram do budismo, entende? Então, assim, eu gostei muito disso. Eu gostei muito disso. De ver, porque, assim, o aqui e agora de Gil. O aqui e agora de Gil, que Gil falava lá atrás. E que a inquietação, porque o futuro nos parece muito obscuro, a inquietação dessas certezas que caíram por terra com a pandemia, da falta de instrumentalização que a gente tem para lidar com esse presente, que, ao mesmo tempo, provoca 2 fenômenos. Um é da busca por meditações, essa coisa toda. E o outro é a depressão. O medo do futuro, né, traz o fenômeno da depressão na contemporaneidade, né? Eu conheço bem essa história. Então, o que acontece? Se você não tem a tradição, como você falou, que Viviane Mosé diz, você não tem o futuro, porque o futuro se apresentou como uma coisa completamente desesperançada. Porque o que o iluminismo trouxe como a promessa de que a ciência resolveria todas as questões da gente, se mostrou um fracasso, entende? Então, você não tem... Eu nunca tive essa coisa... Quer dizer, eu e outras, uma cacetada de gente, perdeu a esperança de um futuro, certo? E também não me sinto ligada ao passado. E também não sou presente, entende? Então, é um não lugar mesmo, sabe? Você não sabe o que é, você não tem instrumentos nenhum para isso. Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria falar. Sim, para terminar. Sobre a questão da fluidez, que vocês falaram sobre a questão dos gêneros, né? Os gêneros fluidos que a gente conseguiu aí agora. Será que um paralelo disso em relação à mestiçagem seria a gente fazer uma sopa de letrinha, que não seria o arco-íris, mas seria de tons de marrom? Quando você fala de branco e preto, então vai do bege até o marrom mais claro, o marrom mais escuro, o marrom que é quase preto, entende? E que medida isso seria? Não, é maluquice, eu estou voando, tá? Em que medida isso seria bom ou ruim? Entende? Por fim, eu quero falar que, se vocês me permitirem, dependendo das pessoas aqui, não sei quantas pessoas vão querer falar, eu queria ler 3 poesias depois, tá bom? Temos uma poeta aí. Vera, querida, muito grata pelas suas considerações. Você sempre instigante e sempre fazendo conexões, né? Bem interessantes. Eu vou pegar lá do Estado-nação. Um dos marcos de produção, pelo menos dessa ideia de Estado moderno, lá, a Revolução Francesa. Mas, de lá para cá, evidentemente, esses modelos foram se reconfigurando. É um conceito que se revela muito falho, porque a nação é uma construção arbitrária e gera muita ferida. Enfim, então, tem muitos fenômenos da própria história que a gente pode evocar que chamam a atenção para essa construção. E hoje já se fala em internacional popular, se rediscute, por exemplo, a possibilidade de uma perspectiva cosmopolita do mundo. Enfim, eu acho que talvez a gente esteja num daqueles momentos em que o paradigma anterior perdeu força, mas não tem um paradigma que dê conta de resolver o dilema. Então, a gente segue com modelos
né, ligados a essa raiz institucional, vamos dizer assim. Mas é evidente que ela não dá mais conta, sobretudo porque a gente tem, voltando aí, né, e que é uma outra coisa também que aconteceu, né, quando a globalização se tornou um fenômeno mais estudado, eu lembro de teóricos muito otimistas em relação à globalização. Eu lembro, por exemplo, de Nestor Garcia Canclini, que ele achava que as fronteiras ficariam porosas, que as pessoas iam circular no mundo sem precisar dizer quem eram. E isso não é verdade. Isso não é verdade, né? Na própria pandemia, sujeitos europeus continuaram circulando no mundo. Eu, brasileira, quando fui à França, precisei provar 1000 coisas porque eu estava indo à França. Então, a globalização é desigual e sujeitos de determinadas nacionalidades são tratados de forma diferente de sujeitos de outras nacionalidades. Agora, por exemplo, há quem diga que pessoas que, né, negros e negras que vivem na Ucrânia têm mais dificuldade de saírem do país do que brancos e brancas que vivem na Ucrânia. Então, a gente tem um desafio imenso pela frente, né? Como vamos superar isso? Não sei. E aí, eu não sei, eu tenho sempre essa aposta na migração, essa aposta como esse fenômeno que vai reinstalar a humanidade numa outra perspectiva, porque ela exige a alteridade, ela reivindica isso permanentemente, porque a gente precisa ou acolher, ou conviver, ou interagir, enfim. Então, isso é sobre Estado-nação. E sobre o que você fala do budismo, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que a gente não deu esse nome exatamente, mas tem, sim, alinhamentos, esse Viveu Agora, o Fluir. E aí, só para chamar a atenção um pouco também para o que é esse agora, né, que eu falei que tinha trazido Viviane Mosé e Bruno Latour como tradutores do agora. E também trouxe o candomblé como o agora é essa hora aberta. E Bruno Latour, ele lançou um livro que ele diz o seguinte, que a gente precisa encontrar onde aterrar. E a tradução que ele faz do mundo hoje, ele encontra os seguintes aspectos que traduzem o mundo hoje: afrouxamento das regulamentações governamentais, a explosão das desigualdades sociais, o colapso ecológico, o negacionismo climático e a ascensão do populismo. Então, ele decodifica o mundo hoje atravessado por esses 5 grandes problemas. E se pergunta, onde aterrar? Né? E acho que essa é a pergunta que talvez a gente precise responder. Que vem junto com essa ideia, de novo, né, de que compartilhamos o mesmo planeta. E aí essa discussão ela engloba essa outra que vem sendo uma tentativa de fazer uma discussão. Quem somos nós, humanos, neste planeta, né? Exatamente. E aí, talvez a gente se pergunte quais novos pertencimentos podemos desenvolver. Né? Se a gente pega aí a ideia do outro que Basilele traz, né, uma coisa gigantesca. Então, enfim, né, de repente a gente vai pertencer não mais à nação, mas a gente pertence à floresta, a gente pertence, né, a outros espaços. E dentro ainda dessa história do tempo, né, que Vera falou assim, meu Deus, já não sou mais do passado, nem o futuro, aí me lembrou Krenak, né, o futuro é ancestral. Exatamente, o futuro é ancestral. Isso aí. E eu queria aproveitar a intervenção de Vera e dizer o seguinte, no final você fala então é formar outra sopa de letrinhas, e as sopas de letrinhas, elas são, de novo, elas não resolvem a situação, elas vão criando, eu acho que vão abrindo leques, criando coisas que são armadilhas também de fixidez, e isso é importante a gente pensar. Isso está se dando, por exemplo, toda essa coisa que está havendo hoje sobre as questões de gênero que estão revertendo, né, e desmontando pensamentos fixos e tal, ao mesmo tempo, cria-se também novas armadilhas. Então, a coisa transgressora disso daí, que é exatamente destruir esse pensamento ancorado em coisas fixas, ele corre um grande risco de ancorar de novo, né? Então, a sopa de letrinhas não é por aí.
É curioso que, neste caso, no caso étnico-racial no Brasil, a própria sociedade, seja na perspectiva do senso comum ou da linguagem popular, já se ocupou de fazer isso. Nós temos muitas falas: moreno cor de jambo, morena cor de índio, moreninha, moreninho, branco encardido. Então, a realidade produziu categorias de percepção. Então, a gente precisa, de alguma maneira, me parece, dialogar com isso, porque a gente está falando aqui do campo da percepção intersubjetiva. E, claro que isso é desdobramento do próprio mito da democracia racial, mas é que, de fato, a mistura que é produzida no Brasil resultou num fenótipo muito variado, extremamente variado. E que faz, quer dizer, existem todas, você falou, eu lembrei de outras também, né? O sarará, tem vários, né? Quando você falou branco encardido, tem outro, eu esqueci agora, mas eu tinha lembrado de mais algumas dessas denominações que no popular elas estão aí, né? Que elas atravessam aí. Agora, a questão, eu acho que a questão que se coloca é o lugar do trânsito, o lugar da mestiçagem como este lugar propulsionador de novas perguntas e também de novas soluções, está em aberto. Eu acho que é em aberto. E não é exatamente criando para. Eu acho que não é exatamente criando departamentos que você consegue resolver isso, mas que consegue avançar nisso. Mas é aceitando que existe esse lugar. E que, como você falou, o produto da mestiçagem, a pessoa mestiça, essa análise seja feita a partir dessa figura e não por exemplo, como foi até hoje na perspectiva do branqueamento. Exatamente. E aí, só pensando um pouco também sobre essa ideia das nuances, né, que Vera trouxe, a gente tem um outro conceito hoje, né, que é o conceito do colorismo, que é um conceito muito espinhoso. Tem uma escritora chamada Alessandra Devuski, que escreveu um daqueles livros da coleção que Djamila Ribeiro está à frente, e ela chama atenção para o fato que o colorismo é uma maneira pela qual se investem as pessoas em processo de hierarquização dos negros. Então, a própria ideia do colorismo, ela também tem as suas raízes complexas, evidentemente, porque, na verdade, o que acontece é que, num país colonizado como o nosso, o branco foi tomado como a referência e a regra e a régua. E tudo que escapasse a isso era visto como menor. E isso gerou muitas dramaticidades que seguem vivas até hoje. É no presente, né, essa conjugação, sim, não é só no sim, passado. Exatamente, exatamente. E então talvez é isso, o desafio ainda é esse, né? Assim, como recuperar esse território da mestiçagem, né, como um espaço de trânsito, de território, de contínua tradução intercultural e tradução de si, né, e do outro, pensando no fenômeno da migração, pensando no apelo à hospitalidade para além até da alteridade, né? Mas como esse espaço de trânsito é possível para a criação não só de novas saídas e respostas, mas também de novas perguntas. Saber fazer as perguntas certas, que é o que a nossa amiga mexicana lá, a Glória, né? O que ela traz. Falar de mestiçagem é algo muito, muito desafiador, por conta de toda a história do conceito. E, na entrevista, né, que eu falei que ia chamar a Gil para cá, que na entrevista que Gil deu na segunda-feira no Roda Viva, ainda que eu tenha feito crítica à forma como ele foi tratado e as perguntas que foram feitas a ele, porque acho que ele merecia perguntas muito mais inteligentes, por conta do brilhantismo que ele tem para colocar em movimento. Teve um momento que ele falou: olha, a mestiçagem é a boa vontade, a mestiçagem é o solvente. Que lindo, é o solvente. É o solvente. Maravilhoso. E aí, na hora que ele disse isso, ele disse porque Fiote, que estava na banca,
na bancada, entrevistando. Ó, a professora falando em banca. Ó, banca, ó, o vício. Ele falou assim, porque na minha casa uma pessoa tocava cavaquinho, uma outra tocava violão, um queria escutar samba, outro queria escutar rock, outro não sei o quê. Ele começou a falar de uma mistura musical. Aí já falou, mas é isso é a mestiçagem, isso é a mistura, está todo mundo escutando, né? Aí o próprio Feld falou, pois é, a mestiçagem nos trouxe até aqui e é ela que vai nos reconstruir. E enfim, eu fiquei com essas duas falas me povoando, e eu imagino, Maria, como é difícil sustentar esse lugar da mestiçagem, porque é um lugar que foi muito condenado, porque esteve o tempo todo entendido como um processo a serviço da branquitude. Não que um dos usos realmente é este, mas não se encerra aí, porque tem outras camadas, tem outras perspectivas, tem outras realidades e, sobretudo, repito, tem outros cruzamentos. E acho que quanto mais a gente avançar nessa direção da mistura, eu acho que mais a gente vai chegar perto da sensação de comum. Que é a busca que nos une, né? Que é para onde a gente tem que olhar. Se nós estamos na nossa grande casa comum, que é o planeta. Se nós estamos frente a essas catástrofes comuns, que são pelo menos os 5 problemas apontados pelo Latour. Se nós estamos nessa crise do mundo inteiro, se a pandemia nos deixou todos revirados nesse sentido, né? Temos que começar a buscar espaços de convivência, espaços de diálogo, espaços de construção, que sejam espaços comuns, né? E que sejam espaços que partam de outros lugares, porque os já conhecidos deram nisso daí, estão nisso daí. Exatamente, Mara, porque eu acho que, indo na direção da reificação, né, de se encerrar em determinados lugares, os desdobramentos podem ser muito perigosos. Os desdobramentos podem ser o fundamentalismo, a cultura do cancelamento, que a gente vem acompanhando mais recentemente. Então, cada vez mais, eu acho que a gente tem fenômenos contemporâneos que nos permitem olhar para a mistura de um outro lugar. O próprio Brasil tem uma história muito forte com o sincretismo. E eu vi muitas pessoas criticando o sincretismo. E, hoje, a gente tem a intolerância religiosa aí colocada. Então, entre sincretismo e intolerância religiosa, eu fico com sincretismo. Né? Então, é isso. Assim, eu fico pensando exatamente nisso. Como a gente pode se proteger dos fundamentalismos, né? e das intolerâncias, né? Porque a gente está falando aqui também de uma cultura da tolerância, né? A alteridade tem muito a ver com isso. Isso mesmo. Essa chamada é para a coragem de olhar para esse espaço, que é um espaço que, às vezes, causa vertigem, porque ele não é dado, né? Ele é construído o tempo todo, ele não tem zonas de conforto, de segurança, né? Ele não promete uma segurança, ele promete um espaço aberto, em que coisas possam ser construídas, né? Então, tem que ter coragem para se lançar, né? Mas é aquela história para quem quer se lançar, né? Lembrando o Milton, né? Então, você, na sua fala, eu acho que eu não sei se alguém mais quer usar a palavra aí, mas eu queria voltar uma questão, trazer foi até você que me falou desse poema, que é um poema sobre que trata um pouco como se fosse um pouco do nosso caráter humano, também é constantemente migratório, como se nós somos também, como se nós fôssemos todos uma espécie nômade. É um poema de um compositor uruguaio chamado Drexler, Jorge Drexler, e eu gostaria de ler esse poema aqui, porque é você que me apresentou esse poema. Ele fala assim: apenas nos colocamos sobre 2 pés, começamos a migrar pela savana, seguindo a manada de bisontes mais além do horizonte, a novas terras, distantes. As crianças nas costas e expectantes,
os olhos em alerta, todo ouvidos, cheirando aquela desconcertante paisagem nova, desconhecida. Somos uma espécie em viagem. Não temos pertences nem bagagem. Vamos com o pólen no vento. Estamos vivos porque em movimento. Nunca estamos quietos. Somos transhumantes. Somos pais, filhos, netos e bisnetos de imigrantes. É mais meu o que sonho do que o que toco. Eu não sou daqui, mas você tampouco é. Então, acho que com isso a gente vai fechando, né? Então, eu queria agradecer muitíssimo a Sara, nossa querida Sara, e chamar a Vera. Ela disse que quer ler um poema, acho que são 3 poemas, porque a Vera um é pouco. Ela vai ler 3 poemas. Então, ela já desistiu de um, vai ler só 2, mas, Vera, é brincadeira, você pode ler os que você quiser. E a Vera é nossa amiga poeta, escritora também, poeta, e uma pessoa altamente criativa. Vamos ver o que ela vai trazer aí para nós. Agora você já me forçou a falar 3, porque eu não ia falar o meu, né? Mas agora você falou Vera, pode falar o seu. Engano. Ai, gente, eu não estou enxergando direito. Eu fiz cirurgia de catarata. Agora está dando. Cirurgia de catarata eu fiz, não estou enxergando direito. Está aqui. Certo sobre incerto, vences o asco e sorves a lama dos teus limites até atingir a alma dos teus desejos. Julga ser necessário apenas mover a manivela. Vê, a roda gira sobre ti. Acorda, contempla tuas mãos. Aí agora eu quero ler os que eu ia ler mesmo, né? Se você não fizesse essa introdução aí. Oxóssi. A flecha fura o tempo, a dor, o medo e a fome. A flecha desenha no céu o arco do desejo e traz aos pés do caçador o oculto e inesperado, a dor. Não errar nunca pode ser uma desgraça. Esse é de Mara Vanessa, né? E agora eu vou ler um último, que é de Sara Carneiro Oliveira ou Oliveira Carneiro? Sara Oliveira Carneiro. Oliveira Carneiro. Garrafa térmica. Apta a abrigar o líquido negro que espanta o sono, ou a nanomolécula gerada do oceano que hidrata corpos. Pronta para alcançar o destino xícara que tem asa, mas não voa. Ou copo vazio que cheio mata a sede de um homem. Ser verso e anverso das temperaturas. Para ela é mole. Porque adaptar-se ao que vem, seja quente ou seja frio, é sua especialidade. Sim, tudo isso é muito, mas eu também mato a sede de um homem. E ainda troco o calor com quem e o que me cerca. Isso aqui eu tirei do livro. Eu queria falar só que esse poema de Sara é olhar os objetos da casa. Ela está se referindo à garrafa térmica, como vocês viram no título. E o poema Oxóssi, de Mara, era para falar sobre um mito. E me veio a ideia de falar esses 3 poemas porque ela estava falando da visão de, não sei se de uma certa etnia indígena, que tinha a coisa do tempo fluido, né? Não me lembro as suas palavras exatas. Por isso que me deu essa ideia do Oxóssi, entendeu? Só isso aí. Ah, Veroca, obrigada. Então, a gente agradece todo mundo que esteve aqui hoje na nossa conversa, essa conversa instigante. Agradece, sobretudo, a Sara. Ela vai falar as palavras finais dela ali. Muito obrigada pelo acolhimento. E, assim, só falando também que uma das grandes dificuldades de falar de mestiçagem tem a ver que a gente está sempre margeado pelo racismo. Mas eu quero chamar aqui o que Lázaro Ramos traz no livro dele, Na Minha Pele, que ele diz assim: não vamos deixar que o racismo determine quem somos nem o que pensamos. É isto.
Aí. Muito obrigada. E vamos se misturar, minha gente.